Oi, gente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sara e vocês estão acostumados a ler as minhas resenhas. Mas hoje eu resolvi gravar um vídeo, porque depois que eu li esse livro, eu tava conversando com a Cris e eu falei, eu não vou conseguir colocar no papel, porque dificilmente não vai conter spoiler, não tem como, é um livro muito grande para resenhar e a gente não queria soltar spoiler do livro. Então, por isso eu resolvi gravar um vídeo contando mais ou menos como é a história dele. E pra ficar um pouco diferente também, né? Pra gente não estar sempre lá nas resenhas escritas. Então hoje eu vou apresentar para vocês a resenha da Passagem, do Justin Cronin. Ele é um livro da editora Sextante. Ele é grosso, né? Então pode ser que desanime um pouco aí quando alguém pegar para ler. Ele tem 815 páginas. E quando eu falo 815 páginas, são 815 páginas mesmo. Porque, tá vendo aqui, ó? Termina exatamente na última página. Então não tem entrevista, não tem história, não tem nada. São 815 páginas mesmo. Ele é um livro que você pode desanimar quando você pegar para ler. E quando ele tem a passagem do livro 1 pro livro 2, ele dá uma caída e tal, mas é um livro muito bom de ler e eu tô ansiosa para ler a sequência dele. O livro conta a história, o exército americano ele está investindo num novo vírus. Eles estão testando um novo vírus e eles querem saber como é que esse vírus vai desenvolver nos humanos, porque eles têm alguns indícios de que ele pode aumentar a resistência do ser humano, deixar o ser humano invencível, e ele poderia ser usado nas frentes, né, nas guerras. Então, o que ele faz? Ele recruta 2 agentes do FBI, e esses agentes do FBI saem para tentar recrutar detentos que estão no corredor da morte, que estão condenados, e recrutando esses detentos, eles somem com os dados desses detentos do sistema, é como se eles tivessem morrido mesmo, e testam essa nova droga nesses detentos. Eles estão numa base escondida, é muito segura, e lá eles estão testando esse novo vírus. Eles conseguem 12 detentos e agora eles pedem uma criança. É a primeira vez que eles vão testar o vírus numa criança. E essa criança é a Amy. A Amy ela foi deixada pela mãe num orfanato. A mãe tinha muita dificuldade de estar criando ela. E eles escolhem a Amy justamente por isso, porque ela é uma criança que se sumir, ninguém vai sentir falta dela. Mas não é isso que acontece. Mas enfim. Aí esses dois agentes do FBI, primeiro assim, eles não sabem para que eles estão recrutando essas pessoas. Eles estão seguindo ordens do FBI, eles vão lá no presídio, eles conversam com o detento, falam que pode dar uma nova chance para eles e tal, recruta, levam eles para essa base, só que nem esses agentes sabem onde fica essa base. E eles têm a missão de recrutar a Amy. Eles recrutam a Amy então, né? Eles sequestram a Amy do lugar de onde ela está. Tanto que assim que eles a sequestram, é emitido um alerta Amber, que lá nos Estados Unidos, assim que uma criança é sequestrada, um alerta Amber é emitido, e então vira uma confusão para tentarem resgatarem ela, só que ela chega lá nessa base do exército. Só que o vírus não funciona na Amy como funciona nos outros. Os outros viraram virais. Então, eles se transformaram drasticamente, eles são do mal, eles têm uma força absurda e acontece o inesperado. Eles conseguem derrubar a base e matam todo mundo e saem. Eles são virais, eles atacam, eles são conhecidos como os fumaça, como os drakes, como vampiros. E para quem gosta de livro assim, esse livro é legal porque ele retrata bem mesmo. Não é uma coisa não é uma coisa tipo Crepúsculo, que vampiro brilha. Não, aqui é vampiro mesmo, eles são ruins. Eles matam, de cada 10 pessoas que eles matam, uma eles infectam para virar outro viral. Então é uma coisa horrível. A Amy então foge com um dos agentes que estava recrutando ela, que acaba pegando afeição por ela, e os virais se espalham, mata todo mundo, tudo dizimado. A história dá um salto de 93 anos, quase, né, um século aí, a história dá um salto de 93 anos. E aí ela começa a entrar em livro 2. Quando entra no livro 2, a gente é apresentado numa colônia. O que é essa colônia? Algumas pessoas sobreviveram a esses ataques,
e criaram, né? Criaram uma colônia lá, ergueram o muro, criaram as próprias regras deles. Tem uma coisa legal que essa narrativa, ela não se atém só em um tipo de narrativa. Ela tem e-mail, tem carta, tem diário, tem narrativa em primeira pessoa. São vários pontos de vista diferentes. Então, no livro 2, a gente começa a conhecer vários personagens. E são esses personagens que vão acompanhar a gente até o final do livro. É, ele é denso, assim, a gente consegue ir a fundo na história de cada personagem. A gente torce por alguns, por outros nem tantos. A gente consegue ver um outro lado que, na realidade, assim, eles estão vivendo numa colônia, eles nasceram nessa colônia, muitos deles nasceram nessa colônia. E eles sobrevivem sem internet, sem telefone, eles não têm uma visão de como o mundo funcionava antes desse apocalipse todo. Eles só são treinados para lutar contra os virais. Até os 8 anos eles não conhecem o que é a história de onde eles vieram, de quem que eles são, eles vivem numa casa lá fechada. Quando eles fazem 8 anos, então, eles são. A professora conta para eles como que é o mundo hoje, como que vive e tal. E, enfim, tem alguns ataques de virais, a gente consegue ver mais ou menos o que aconteceu com o mundo, porque às vezes eles saem para ir numa usina hidrelétrica, e aí eles veem os shoppings vazios, vê carro jogado na rua. Sabe o filme A Lenda? Que quando o Will Smith sai para fazer reconhecimento e tal, e tem aquela devastação, é carro jogado, é a cidade acabada, ele entra nos lugares para pegar comida. É exatamente essa visão, veio exatamente essa imagem na minha cabeça quando eu li esse livro. Só que aí entra a parte das críticas, né? O livro, ele vai até acho que o livro 11º, alguma coisa assim. Eu acho que não tinha que ter tantos livros, porque ele começa assim, livro 1, livro 2, livro 3. Tem uma hora que, pra mim, podia ser dividido assim, ó, o antes do apocalipse e depois do apocalipse. Porque a gente fica sem saber o que aconteceu nesses 100 anos, como que as pessoas se viraram, o que de fato aconteceu. Talvez essas explicações estejam no livro Os 12, né? Que já tá lançado pela Sextante também. Então eu não vou me precipitar de criticar muito, não. Mas eu acho que faltou um aprofundamento dessa parte da história, né? De como viveram. Enfim, lá na colônia tem uma revoltazinha tal, e algumas pessoas resolvem sair para procurar o que tem no mundo, porque não é impossível, só eles sobreviveram. Né? Não é possível que só eles conseguiram sobreviver. O exército nunca voltou, eles não conseguem comunicação com ninguém, mas não é possível, né? E aí a Amy, depois de 93 anos, aparece para uma dessas pessoas lá na colônia. E é através da Amy que eles partem em busca dessa jornada. Então, todos os outros livros contam a história deles tentando chegar em determinado lugar para ver o que aconteceu. Muita coisa acontece. Você vai. Uma hora um dos 12, que é aqueles 12 que foram recrutados, a gente conhece a história dele desde que ele foi pra prisão. Desde que ele foi sentenciado à morte, foi recrutado, desde do crime que ele cometeu. E ele virou um viral. Então você consegue. Ele é de um teor psicológico tão grande que você consegue imaginar ele como viral, ele como antes de virar viral. E aí, né? Não é eu não sei, eu acho que não é uma coisa muito impossível de acontecer, não, esses testes em seres humanos. Eu acho que o Exército, o FBI, eu acho que escondem muitas coisas. Eu não sei até que ponto, né? Até que ponto vai o autor para tirar essas informações, porque tem muita coisa aqui que você para pra pensar. E aí, será que é verdade mesmo? Mas é isso, eu não posso falar muito, porque se eu falar vai ter spoiler, não tem como não ter. Mas assim, ele é uma narrativa, ela é bem estruturada, ela é tensa, tem hora que você fica, né? E aí eu li assim, aí a Cris um dia me encontrou, eu tava voltando do almoço, eu tava com o livro, ela me encontrou, e aí eu falei assim, ai, eu não sei o que falar, eu não sei se eu tô feliz, eu não sei se eu tô triste, mas ele é de uma complexidade, não é um livro que você tem que ler com descomprometimento, não, você tem que estar focada no livro. Eu geralmente leio 2 livros ao mesmo tempo. Esse eu não consegui, eu tive que largar o outro para focar só nele. E depois que termina ele, você fica pensando, e agora? E agora, José, o que vai acontecer? Eu vou, lógico, né? Vou comprar os 12 para ver, já tá lançado no Brasil, vocês podem procurar. Mas assim, quem não leu, leia. Não se deixe intimidar pelo tanto de páginas, porque a leitura ela flui. Os capítulos não são tão grandes, embora livro 1, livro 2, livro 3 demore um pouco para passar, claro, mas os capítulos não são tão grandes. É uma leitura que
é fácil de fazer, a diagramação é perfeita, as páginas são, né, clarinhas, as letras têm espaçamento, então é um livro muito bom de ler. Eu espero que vocês leiam, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. E depois, quem leu, me conta, né, o que achou, pra mim saber se a gente tá aí caminhando na mesma ideia. E quem não leu, eu espero que leia. Então aqui terminou a passagem, né? É isso, gente. Vou deixar aqui um beijo, tchau e até a próxima.